cheio de dúvidas, ainda existe uma verdade eterna. Histórias que atravessam gerações, mensagens que transformam vidas. Este é o coração de Abraão. Um lugar onde a fé ganha voz, e a palavra se torna viva diante dos seus olhos. Prepare-se para mergulhar nas histórias que moldaram o mundo e podem transformar o seu destino. Deixa eu te falar uma coisa com toda a honestidade que a nossa amizade permite. Você tem algo dentro de você. Um chamado, um projeto, uma conversa que precisa acontecer, uma mudança que precisa ser feita. Você sabe do que eu estou falando. Você sente isso quando acorda de manhã. Sente quando vai dormir à noite. Às vezes sente no meio do culto, quando a pregação toca exatamente naquele ponto. E você continua adiando. Não porque você seja preguiçoso. Não porque você não se importe. Mas porque existe um ladrão operando na sua vida. Silencioso, discreto, que nunca chegou com alarme nem com ameaça. Ele simplesmente foi tomando seu tempo. Um dia, mais uma semana, mais um mês. E o nome desse ladrão é procrastinação. Provérbios 27:1 já avisou. Não te glories do dia de amanhã, pois não sabes o que ele trará. Amigo, eu preciso conversar com você sobre isso hoje, não amanhã. Parte 1. Deus leva o seu tempo a sério. Antes de qualquer coisa, preciso te mostrar que isso não é papo de coach de produtividade. A Bíblia fala sobre procrastinação, com clareza, com consistência e com uma seriedade que me impressiona toda vez que leio. Eclesiastes 11:4. Olha que imagem poderosa. Quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não cegará. Sabe o que isso é? É o agricultor que fica esperando a condição perfeita para plantar. Vento demais hoje, nuvem suspeita amanhã, temperatura estranha depois de amanhã. E no final, sem colheita. Não porque ele fosse mal intencionado, mas porque ficou esperando uma perfeição que nunca chegou. Eu te pergunto com carinho, você está fazendo isso com seu chamado? Provérbios 6 vai mais fundo ainda. Deus manda o procrastinador olhar para a formiga. A formiguinha. Esse bichinho que não tem chefe, não tem sistema de recompensa, não tem garantia de ver o resultado hoje, e ainda assim age no tempo certo, porque entendeu uma coisa simples. O verão não dura para sempre. E aí vem Jesus, João 9:4, e diz algo que mudou a minha perspectiva completamente. Convém que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Isso não é ansiedade, é sabedoria. Jesus está dizendo, existe um momento para cada obra, existe uma janela, e essa janela não fica aberta para sempre. Efésios 5:16, fecha o quadro com uma frase que não sai da minha cabeça. Remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra grega ali é exagorazou, comprar de volta, resgatar. É linguagem de quem percebeu que algo valioso está escorregando entre os dedos e vai atrás para recuperar. Amigo, o tempo que você está perdendo não volta. Parte 2. Por que você realmente procrastina? Agora deixa eu ser honesto com você, de um jeito que talvez ninguém ainda tenha sido. A maioria das pessoas tenta resolver a procrastinação com técnica, com aplicativo, com método, e falha, porque está atacando os sintomas sem chegar na raiz. E eu quero ir até a raiz com você agora. A primeira raiz é o medo. Não a preguiça, o medo. O medo de tentar e falhar. O medo de que o resultado não seja bom o suficiente. O medo de que quando você finalmente mostrar o que está dentro de você, as pessoas vejam que não é tão bom quanto parecia. Enquanto o projeto fica na sua cabeça, ele é perfeito. Ninguém critica o que ninguém viu. Então o adiamento vira uma proteção, uma armadura. Se eu nunca começo, nunca falho. Mateus 25 mostra isso com uma precisão que dói. O servo que enterrou o talento explicou a razão. Fiquei com medo. Medo foi a justificativa para o enterramento. E o Senhor não teve compaixão pelo medo. Teve julgamento pela inação que o medo produziu.
E Deus já respondeu a esse medo em 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse espírito que paralisa não é de Deus. Pode ter certeza disso. A segunda raiz é o perfeccionismo. E olha, o perfeccionista não é preguiçoso. Ele trabalha muito, mas trabalha no planejamento infinito, no refinamento sem fim. Fica preparando para começar, sem nunca começar de fato. E o resultado prático é exatamente o mesmo da preguiça mais óbvia. O chamado não sai do lugar. Conheço muita gente que está escrevendo o mesmo primeiro capítulo há 2 anos. Porque o segundo capítulo precisa ser perfeito. E o perfeito nunca chega. A terceira raiz é a falta de prioridade clara. Essa é a mais moderna e a mais socialmente aceita. Você está sempre ocupado, responde e-mail na hora, está por dentro de tudo nas redes sociais. Mas o chamado de Deus, esse fica para depois. Lembra de Marta? Ela estava ocupada com coisas legítimas, coisas que precisavam ser feitas. Mas estava tão tomada pelo urgente que perdeu o essencial. Jesus não a repreendeu por trabalhar. Disse que Maria havia escolhido a boa parte. E eu te pergunto com amor, o que está ocupando o espaço do que realmente importa na sua vida? A quarta raiz é a falta de clareza sobre o chamado. Abacuque 2:2. Deus mesmo diz, escreve a visão e declara-a em tábuas. Porque a procrastinação prospera na neblina. Quando você não sabe exatamente para onde está indo, qualquer caminho parece válido, inclusive o do adiamento. Parte 3. 2 personagens que vão te marcar. Deixa eu te mostrar 2 histórias bíblicas que falam diretamente com você. Neemias, o cara que não perdeu a janela. Neemias ouviu que Jerusalém estava destruída. O coração partiu. A visão nasceu ali. E olha o que acontece em Neemias 2:4. O rei Artaxerxes pergunta o que ele quer. É a janela. É o momento. E o texto diz algo que parece simples, mas é extraordinário. Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei. Orou, e disse. Não pediu tempo para preparar uma apresentação mais elaborada. Não esperou o momento mais conveniente. Aproveitou a janela que aquele momento oferecia, e Deus honrou isso. Ação oportuna não é ação completamente preparada. É ação que não deixa a janela fechar. O servo do talento enterrado, o cara que perdeu tudo por não arriscar. Mateus 25. Esse servo não fez nada de errado. Não perdeu o talento, não roubou, não mentiu. Simplesmente não usou. Esperou, preservou, adiou o uso indefinidamente. E a resposta do Senhor? Servo mau e negligente. A palavra grega é okneros, lento, tardio que adia. Ele foi condenado não pelo que fez, mas pelo que não fez quando tinha a chance. O talento foi tirado, dado a outro. E o servo ficou de fora. Isso me assusta, com amor e com respeito. O chamado que você está adiando pode ser transferido. Outra pessoa pode escrever o livro que você postergou. Outro pode liderar o ministério que você hesitou em iniciar. A janela fecha, e você ainda está lá planejando entrar por ela. Parte 4. 4 coisas que você pode fazer hoje. Chega de diagnóstico. Vamos para o que fazer. Primeiro, submeta o seu tempo a Deus antes de gerenciá-lo. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Não estou falando de pedir bênção no que você já planejou. Estou falando de chegar de manhã e genuinamente perguntar: Senhor, o que é prioritário hoje? O que o seu propósito está exigindo de mim agora? Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quando você acorda com a consciência de que esse dia é único e irrepetível, algo muda. Segundo, quebre o chamado no tamanho de hoje. Zacarias 4:10. Quem desprezou o dia das coisas pequenas? Amigo, você não precisa resolver tudo hoje.
Você precisa dar um passo hoje. Não precisa escrever o livro. Precisa escrever um parágrafo. Não precisa construir um ministério. Precisa fazer uma ligação. Não precisa ter a conversa perfeita. Precisa começar a conversa. A soma das ações pequenas e fiéis, ao longo do tempo, produz o que nenhuma ação grandiosa ocasional consegue. Não subestime o hoje pequeno. Terceiro, enfrente o medo com quem você é em Cristo. Josué 1:9. Deus não disse a Josué, não sinta medo. Disse, sê forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo. A coragem não é a ausência de medo, é a presença de Deus sendo maior que o medo. Josué provavelmente sentiu o peso de tudo que estava sendo chamado a fazer, mas agiu, porque o fundamento não era o resultado, era a presença de Deus acompanhando cada passo. Você age com medo? Mas age sabendo que não vai sozinho. Quarto, torne o seu chamado visível para alguém. Eclesiastes 4:9. Melhor são dois do que um. O chamado que ninguém conhece é o mais vulnerável à procrastinação. Porque o adiamento não tem custo relacional. Não tem alguém que vai perguntar na sexta, e aí, você começou? Escolhe uma pessoa de confiança. Conta o que você está carregando. Dá permissão para ela te perguntar, te encorajar, te responsabilizar. Não porque você seja fraco, mas porque somos feitos para andar em comunidade. Conclusão. Hoje é o dia. Deixa eu fechar com o que mais importa. Hebreus 3:7 tem uma palavra que aparece várias vezes, e que não me deixa em paz. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje. Não quando as condições melhorarem, não na próxima segunda-feira. Hoje. 2 Coríntios 6:2, Paulo diz, eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. O tempo aceitável não é o futuro mais conveniente que você está esperando, é agora. Amigo, você chegou até aqui porque alguma coisa nessa mensagem tocou em algo real. Você sabe o que está adiando. Conhece aquela voz que tem chamado e que você tem respondido com amanhã? Então deixa eu te fazer o convite mais honesto que posso fazer. Hoje. Não perfeito, não completamente preparado, não com todas as garantias que o medo está exigindo, mas hoje, com a fé que age apesar da imperfeição, com a coragem de quem sabe que o Deus que chama é maior do que qualquer resultado que a obediência possa produzir. O talento que foi confiado a você não foi dado para ser enterrado com segurança. Foi dado para ser investido com fé. Vai, age, começa, hoje, e descobre de uma vez por todas o que Deus faz com um coração que finalmente disse sim, no dia em que o chamado chegou. Esta mensagem é para quem cansou de adiar. Se esta ministração trouxe clareza sobre o seu padrão de procrastinação e te entregou ferramentas para agir no chamado de Deus, peço que responda com o coração. Curta agora. Não espere terminar a leitura. Sua curtida confirma que a palavra cumpriu o seu propósito e nos motiva a continuar produzindo conteúdo com profundidade bíblica e cuidado pastoral todas as semanas. É o seu primeiro teste de ação imediata. Comente com honestidade. Qual chamado você tem adiado? Qual das raízes, medo, perfeccionismo ou sobrecarga, mais te prende? Escreva aqui seu compromisso público de escolher o hoje de Deus em vez do amanhã conveniente. Compartilhe com urgência. Você conhece alguém com um talento enterrado esperando o momento perfeito? Seja um instrumento de Deus para despertar essa vida. Um compartilhamento pode mudar uma trajetória inteira. Envie agora. Inscreva-se e ative o sininho. Garanta que você receberá as ministrações semanais preparadas com oração para equipar sua vida cristã. Não perca o alimento necessário para o cumprimento do seu propósito. Oração final. Que o Deus de ação que disse, haja luz, e a luz se fez, transforme o seu padrão de adiamento pelo poder do Espírito Santo. Que cada passo de obediência seja honrado pela fidelidade daquele que nunca falha. Que o servo que decidiu parar de enterrar seus talentos encontre a recompensa generosa do Senhor. Ao Senhor Jesus Cristo seja toda a glória, agora e para sempre.